Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, estamos dando início a mais um programa aqui do Templo Maria Santíssima, o programa Madrugada com Deus. Olha só, presta atenção no tema. Todas as respostas estão em você. E todos nós buscamos respostas para tantas dúvidas que trazemos, não é? Por que nascemos? Estas são as perguntas ou as dúvidas básicas da humanidade. Por que nascemos? Por que vivemos e por que iremos morrer? Perguntas daqueles que não acreditam na pluralidade da vida, na reencarnação, não acredita que nascemos apenas para aprender. Nascemos apenas com o intuito de nos superar. Nós nascemos para vencer as nossas próprias fraquezas. Assim, o propósito da vida é o quê? É sermos melhores do que fomos ontem. Que ontem é esse, senão a vida anterior, a reencarnação anterior? Sabe que aqui no programa nós nos deparamos com muitas pessoas que nos pergunta: quem eu fui em vidas passadas? E para que a gente tenha a resposta sobre essa dúvida, basta analisarmos quem nós somos hoje. Olha, quem eu fui ontem, no dia de ontem, terça-feira, eu sei, não sei? Eu sei quem eu fiz, quem eu fui ontem. Eu sei o que eu fiz, o que eu deixei de fazer ontem. E hoje eu sou apenas a continuidade de ontem. A mesma coisa acontece nas encarnações anteriores. Se hoje eu estou vivendo uma situação, essa situação é o reflexo da vida anterior, da situação que eu próprio criei na vida anterior. Então, essas dúvidas, quando analisadas, a vida presente, ela é sanada. Ela é sanada sim. Se eu sou arrogante, como eu fui em vidas anteriores? Como que eu fui? A vida atual vai me possibilitar, com as situações que eu me deparo, melhorar essa arrogância. Se hoje eu sou displicente, a vida atual ela vai me proporcionar aprender a ser mais atento. A vida é a grande professora que ensina o espírito a evoluir. Olha, o tema vai ser abordado por Dom Carlos Ramires. Nós demos aqui uma entrada, mas Dom Carlos Ramires vai abordar esse tema. Eu peço a você que preste bem atenção em suas palavras, tá bom? Mas antes vamos fazer a nossa prece. É importantíssimo nos ligarmos a Deus por intermédio da oração. A oração é essa força que nos dá a energia a qual precisamos para superar os desafios de cada dia. E como o dia está amanhecendo, está apenas começando, vamos fazer a prece do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim,
não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia que amanhece, eu te revele a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia de aprendizado que o Senhor nos concede. E com muita humildade em nosso coração, queremos que a sua luz possa iluminar a nossa cabeça para que saibamos aproveitar da riqueza que é viver, sabe? Que é conviver com as pessoas, que é passar por situações, porque tudo quanto nós vivemos é a grande riqueza da vida. Ah, mas eu passei uma situação ruim. Que seja ruim, mas aquela situação te fez uma pessoa mais experiente. Olha, eu creio fielmente de que se Deus permite que eu viva uma situação, é porque aquela situação ela é a melhor para o meu aprendizado. Eu estou sendo ensinado pela vida. Então, se eu estou em falha em uma das aulas das matérias, a grande professora, ela vai me ensinar para que aquela matéria eu possa me recuperar. Essa é da vontade de Deus, que todos nós, seus filhos, possam evoluir. Por isso, é dado a cada um conforme a sua necessidade. Bom, vamos passar então a palavra a esse amigo, Dom Carlos Ramires. Graças a Deus. Os caminhos para que cada um absorva tudo que é necessário para o seu caminho, a sua vida. O que você vai fazer é a sua concentração. Não dispersem os pensamentos. Não se dispersem por nada, não se distraiam por nada. O silêncio é essencial para as coisas que você quer. Para que não haja distração, porque a distração causou muitos erros e causa muitos erros. A distração fez com que os apóstolos não ouvissem do Cristo o mandamento novo. Estavam distraídos, conversando, comendo. Apenas um jovem de 14 para 15 anos, João, prestou atenção no que o Cristo disse. Novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém ouviu nada. Apenas um jovem que estava atento. A distração é má conselheira. A distração não é amiga. Por mais que às vezes o seu problema pareça ser de urgência, acalme o seu coração. Que todas as urgências são trabalhadas pelos Espíritos com paciência. A urgência é apenas aquilo que você não conseguiu resolver no tempo que você precisaria resolver. Porque você não estava pronto para resolver. Então as coisas em Deus, elas vão nos ensinando que a paciência acaba com a pressa.
A pressa é inimiga. O desespero faz mal. E as coisas em Deus acontecem com muita simplicidade. Todas as coisas estão em você. Todas as respostas estão em você. Às vezes você apenas não a encontrou. Ainda não achou. E muitas das vezes você não quer encontrar, porque tem que mexer nas suas feridas, lembrar dos erros, das escolhas erradas, dos feitos errados. Pois todas as coisas que iniciam errado, dificilmente você consegue acertar sem se ferir. Só quem tem humildade faz isso. Quem não tem, tenta remendar o erro com outros erros. E assim piora dia após dia. Por isso que os Espíritos falam a todos, tu tem que refletir primeiro, meditar, fazer uma prece e aprender. Aprender. Pois aquilo que você sabe fazer direito é o que vai te ajudar a vencer. É o que vai mudar a sua vida. O mal, os espíritos tiram. Só que o espírito não pode tomar o seu corpo e tomar as decisões por você. Não podemos fazer isso. Ninguém consegue viver a vida de ninguém. Cada um vive a sua própria vida pelo conhecimento que tem. Então tudo começa em você. A sua prosperidade começa em você. Mas se você não começar, não há começo. Não há nada. O Cristo diz, busque. Busque que você vai achar. Mas se você ficar apenas rezando o tempo todo e não fazendo nada, não vai acontecer nada. Cristo já disse, não é no muito falar que vós sereis ouvidos. Não é no muito falar, não é no muito pedir que você será atendido. Você tem apenas um problema. Às vezes as pessoas chegam com muitos pedidos, mas só tem um problema. E normalmente o problema é o desequilíbrio emocional que cada um tem, que provocam todos os outros males. Todo o tratamento, todo o trabalho que se faz para você resolver todas as questões são os cuidados em você, com você, para que a sua cabeça fique boa, para que o seu coração, seus sentimentos fiquem equilibrados, para que a sua saúde não seja uma tormenta de problemas na sua vida, que diante disso é que você precisa tomar decisões difíceis, às vezes decisões de ter que mudar. Mudar o seu jeito de fazer, o seu jeito de trabalhar, mas não são os espíritos que escolhem isso para vocês. Você já escolheu a profissão para o seu filho? Muitos pais que obrigam os filhos a estudar o que eles querem, veem os filhos infelizes. Infelizes. Mas quando os filhos se descobrem e vão descobrindo o trabalho que querem fazer, e os pais os ajudam a tomar consciência da responsabilidade que o é, serão felizes e conseguirão se desenvolver bem na vida. Nós respeitamos as escolhas de cada um, e quando alguém escolhe alguma coisa muito errada, nós sempre avisamos para tomar os devidos cuidados e repensar as escolhas que foram feitas. Todo o trabalho que é ensinado é para cuidar de você. Só isso. É só você ficar bem, que a sua vida fica bem. Mas se você estiver mal, tudo na sua vida está mal. Então você precisa estar bem contigo, para você ficar bem com seu amor,
ficar bem com o seu trabalho, bem com as suas escolhas, você tem que estar bem contigo. E esse é o ponto com o qual é ensinado a se trabalhar os centros de força, reaprender ensinamentos, fazer banhos para tirar essas energias negativas, fazer preces para que as energias boas aflorem, os cuidados com a saúde corretivamente, os remédios que se tem que tomar, as coisas que os médicos já lhes passam, o tratamento alternativo que os espíritos lhes oferecem. Tudo isso é para que você fique bem. Então você tem um problema. Apenas um problema. Não tem outros problemas. É só cuidar de você. Do jeito certo, do jeito que os espíritos ensinam vocês a fazerem, vocês nunca mais terão problemas na sua vida. Vocês nunca mais se precipitarão em nada. Ninguém mais os enganarão. Vocês não serão enganados por mais ninguém. Vocês manterão o caminho certo, terão seu foco, serão perseverantes, insistentes, estarão sempre melhorando o seu desempenho como ser humano, como profissional, como alma. Mas enquanto você não fizer nada, falar que vai fazer e não fazer, você estará apenas se enganando. Então você não deve prometer as coisas em ti, para ti, que você não vai fazer. Não se engane. Não minta jamais para si mesmo, pois isso só vai lhe trazer sofrimento. E sofrimentos que vão gerar outros sofrimentos. Por isso que é importante o conhecimento, os cuidados que cada um tem que ter de dentro para fora. Por isso, quando se fala de fé, a maioria das pessoas dizem que rezam. E fé não é rezar. Fé é ser forte. É ser convicto. É acreditar sempre que o que é invisível toma forma. É o que está na sua mente, no seu coração, se materializa. É a certeza. Mas a fé não gera ansiedade, não. Não gera essa expectativa louca do que as coisas precisam acontecer amanhã de qualquer jeito, porque você precisa. Não. Mas você precisa estar pronto para todas as coisas que você quer amanhã. Os cuidados são contigo. Tudo que ensinamos vocês a fazerem é só para você ficar bem. Aí você vai descobrir que você nunca teve problema algum. É difícil colher os frutos dos erros. Ninguém aceita. E é difícil enfrentar as consequências das decisões erradas que tomou. Os efeitos que vêm. E não há como evitar que os efeitos não venham, porque é da lei do universo. Causa efeito. Ninguém está enfrentando um problema criado por outros. Você só cria os problemas enfrentados, criados por você. E você tem a solução. E você vai encontrar a solução. Nós só vamos ajudar você a conhecer quem você é, o que você consegue fazer. Nós vamos ajudar você a medir o tamanho dos passos que você pode dar, sem se precipitar, sem você errar novamente. Presta atenção, que aqueles que caminham vão longe sempre, não param nunca. Aqueles que correm fazem pequenas distâncias muito rápidas e se cansam muito. Que é uma explosão de energia para aquele momento. Depois,
demora muito tempo para repor as energias. Mas os que dão um passo de cada vez, não param nunca. Não se cansam nunca. Assim são as coisas no seu trabalho, na sua vida. Os problemas que se enfrentam, muitas das vezes é porque você se acomodou com as coisas quando elas estavam boas. E não mensurou o mundo em transformação como está. Eu não gosto de gente que chora, chorando sempre sem uma causa. Não existe isso. Não fique chorando. Uma lágrima é muito forte. Mas tome consciência de quem você é. A força que você tem e no que você pode se transformar. Vocês não têm muitos problemas. Apenas um. Quando vocês se olharem e se verem, olhar aqui dentro e descobrir quão capazes vocês são, vocês andarão em linha reta, subirão um degrau de cada vez na sua vida, sem medo, sem olhar para trás. Isso é prosperidade. Isso é se tornar próspero. É você não desacreditar do que você pode sonhar e pode materializar. Tudo é possível àquele que crê. Já diz o sábio do universo. No que você acredita? Se tu disser que acredita em mim, eu não acredito em você. Mas se tu disser que acredita em você, tu crê em Deus, tu crê em todas as divindades do universo. Que não adianta tu acreditar nos que estão aqui e não acreditar em si mesmo do que você pode fazer. Porque senão, nós vamos tirar os males. Quem é que vai andar? Nós não podemos andar por vocês. Nós podemos curar vocês. Mas são vocês que têm que se manter curados. Nós podemos afastar os males, mas é a vigilância de vocês que irão mantê-los longe do mal. Não tenha pressa para as coisas. Não entre no desespero. Tudo se resolve. Todas as coisas se resolvem. Mesmo aquelas que tu tem que enfiar o dedo na ferida. Mesmo essa, tu tem que enfiar o dedo na ferida daquilo que mais lhe dói na alma. Mas resolve. A dor passa. O sofrimento passa. A vida segue. Deus bendiga a todos. Obrigado, meu irmão Dom Carlos Ramires. Obrigado pelas suas palavras. Acredite na sua força sempre. Como disse Dom Carlos Ramires, nunca desconfie de você. Nunca. Nunca desconfie de você. Olha, se você acredita em Deus, entenda que a manifestação de Deus se faz em você. Então não seja incoerente. Se você acredita em Deus, acredite em você, porque é por você que Deus vai se manifestar. Se você precisa vencer uma doença, acredite que Deus ele vai se manifestar em você para que a doença seja vencida por você. Se você quer vencer a dificuldade financeira, acredite em você, porque é por você que Deus vai te ajudar. E é em você que essa manifestação de Deus acontece. Por isso, nunca desconfie de vossa capacidade. Paulo de Moraes, agora a palavra é sua, meu irmão. O Apocalipse, como vocês podem notar, é todo ele a confirmação da volta de Jesus ao planeta Terra. E volta
em triunfo, em poder e em glória. Realmente é a nossa alegria essa confirmação, já que os tempos chegaram. Vocês já pensaram qual seria a finalidade da nossa vida sem esse livro? O que seria de nós? Vamos analisar. A gente levanta cedo, já sem condições, e precisa enfrentar os problemas do dia. É a luz para pagar, a água, a mensalidade da escola do filho, é o problema da esposa, o dinheiro não está dando. A gente vai deitar com tudo isso na cabeça e no outro dia a gente levanta e tem que enfrentar tudo isso de novo. E mais, guerras, bombas, pandemia. Realmente, qual seria a finalidade de tudo isso? Qual seria a finalidade da vida sem o livro que nos fala da justiça de Deus? Justiça que é perfeita, e do dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse livro, claro, é o Apocalipse. Qual seria a finalidade de tudo isso da vida? Vamos, portanto, ao trecho de hoje deste livro, que é o mais importante para a humanidade. Apocalipse de Jesus, segundo São João. Hoje, no capítulo 4, a visão do trono de Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para cá, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta dele, 4 seres cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostrarão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos
e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Com esse capítulo e com o próximo, entramos na segunda sessão do Apocalipse, que se compõe de uma visão preparatória, composta por esses 2 capítulos, e da abertura dos 7 selos. Deus é aqui representado como o Senhor da história humana, simbolizada por um livro que somente o Cordeiro pode abrir, pois somente ele tem a chave da história. E o Cordeiro, já adiantando para vocês, é o Cristo de Deus. Na leitura aí do texto do Apocalipse já podemos notar isso. Mas a partir de amanhã nós conversaremos sobre este capítulo. Até lá. Programa Madrugada com Deus, sempre com você no decorrer aí de todas as manhãs, não é? Eu sei que você nos acompanha também à tarde, tem gente que nos acompanha até à noite, em outros continentes, não é? Deixa aqui o seu depoimento e diga para nós que horário você assiste o programa Madrugada com Deus. Diz aí pra gente saber, não é? Amanhã estaremos de volta, ó. Forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.